Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zoelson Pirola Júnior, eu sou professor de Física e hoje, nessa pré-aula, nós faremos uma revisão a respeito de cinemática, né? Então eu vou tratar desses conceitos da forma mais simples possível, para que no nosso momento síncrono a gente já tenha uma estrutura aí consolidada, né? Então, o assunto, como eu falei, é cinemática. Mas o que é cinemática? A cinemática basicamente é uma pequena parte, né, da mecânica, né, da área da física especificamente mecânica, em que se dedica a estudar o movimento dos corpos, né, se dedica a estudar como que essas equações de movimento, como que os corpos eles se comportam, né, nesse processo que a gente está chamando de movimento, de movimentação. E para a gente entender como que funciona isso, a gente precisa recorrer a alguns elementos, né, que são primários aí para a gente tentar estruturar de uma forma robusta, né, para a gente tentar conseguir crescer e resolver problemas aí maiores, né? Então aqui só para situar, né, em como a aula está organizada, nesse primeiro ponto, né, nós trataremos de espaço, tempo, referencial, movimento e algumas subdivisões ali internas que eu vou mostrando ao longo da apresentação. Outra coisa é que falaremos também sobre o conceito de velocidade média, né, um conceito que é assim relativamente básico nesse sentido, né, introdutório. Depois falaremos sobre movimento retilíneo uniforme, falaremos sobre aceleração média, né, bem relativa à velocidade média, e depois trataremos sobre movimento retilíneo uniformemente variado. E por fim, falaremos sobre lançamento oblíquo, que seria uma espécie de aplicação de todas essas coisas. Só que na parte do lançamento oblíquo, nós não trataremos especificamente nessa aula do desenvolvimento de todas as equações, deixaremos isso para um momento síncrono, mas eu vou apresentar para vocês pelo menos a noção dos conceitos. Então, o ponto alto é a gente entender, né, o que é um lançamento oblíquo, né, mas para isso a gente tem que passar por todo esse trajeto, né, entender que o lançamento oblíquo ele vai ser uma aplicação de todas essas coisas. Então isso aqui são apenas recortes, né, das estruturas da cinemática. É claro que existem outros apontamentos nesse sentido, né, em termos de mecânica, só que isso daqui é o que precisamos para entender esses princípios balizares aqui, tá bom? Então bora lá. Primeiramente, né, falando aqui de espaço, tempo e referencial, começaremos com o conceito de espaço, né? Então aqui, para a gente entender esse conceito, vamos partir do que a gente já tem como vivência, né? No caso aqui, esse instrumento de medição, que é extremamente comum, ele é chamado de trena, tá? A trena, ela nada mais é do que um instrumento que é usado geralmente por pedreiros, né, para se saber as medidas, as distâncias entre certos pontos, né, e até mesmo como que você consegue determinar essas coisas, né, e essas diferenças. Então, é um instrumento extremamente útil. Então, quando a gente fala sobre espaço, o conceito de espaço ele tem uma construção um pouco mais abstrata, né? Só que a gente obtém a noção de espaço a partir desses instrumentos de medição e a partir também da visualização de objetos, né? Por exemplo, se eu pego aqui um livro, né? Eu consigo ter uma noção de espaço, né, quando eu olho para ele, né? Em que ele ocupa uma determinada região. Só que a maneira que a gente possui de mensurar isso é através de instrumentos de medição, através de todos esses objetos nessas escalas, né? Então, por isso que é muito importante entender esse conceito, né? Como que a gente vai utilizar ele na física, né? Então, bora lá. Primeiro, aqui nós temos uma régua, que também é um instrumento de medição extremamente comum, né, que vocês já devem ter utilizado em diversos momentos na escola e tudo mais. Ao invés de utilizar uma régua,
nós trataremos aqui de abstrair, né, um eixo, né, que possui uma origem aqui, ou seja, um ponto zero, certo? E ele também possui uma certa gradação, só que aqui no desenho não especificamente foi posto, beleza? Mas tem a mesma noção aqui, como se fosse uma régua, né? Aquela reta real lá da matemática também tem relação com isso daqui, certo? Então pense nesse eixo como um eixo com números, né? Variando aqui dos negativos até os positivos, né? Que ficam após o zero. Né? Então, aqui a noção de espaço, de uma forma abstrata, seria essa. Né? A gente tem um eixo e nesse eixo a gente consegue medir qual é o espaço de um objeto ou até mesmo a distância entre objetos. Né? E pensando entre distância entre objetos, vamos pensar que inicialmente eu tivesse aqui um bloco, né? Ele estivesse nessa posição aqui, que em relação ao zero é uma posição 4, né? E que depois esse bloco ele foi removido dessa posição e colocado em outra posição aqui, né? Que em relação ao zero seria o 14 aqui, né? Só que vocês devem estar observando, professor, tem uma régua em cima e uma régua embaixo, qual que eu vou usar como referência? Esse é o ponto que a gente está querendo tratar aqui. Se você usar essa régua de baixo, que está coincidindo aqui o zero dela com a própria origem, você vai ter que a posição desse bloco aqui anteriormente era 4, e que depois, ao ser movimentado, a posição dele passou a ser 14. Né? Só que se eu pegasse uma outra régua e colocasse ela com a origem aqui nesse bloco e medisse a posição a nova posição desse bloco, eu teria que a nova posição dele seria 10, com relação a esse daqui. Então eu percebo que existe uma relação entre a posição anterior e a posição sucessiva. Né? Então aqui, só sintetizando, né? Em relação ao zero, a posição aqui é 4. Em relação ao zero, a posição aqui é 14. Mas se eu, por exemplo, colocasse o zero na posição anterior do bloco, eu teria que a nova posição se encontraria no 10, certo? Prosseguindo, como que a gente coloca isso em termos físicos, né? Para a gente tentar fazer uma correlação dessas coisas. Nós temos justamente que aqui o vetor de posição, inicialmente, ele é chamado de S0, né? E o vetor de posição da nova posição é chamado de S, né? E esse S0 é chamado de posição inicial e esse S posição final, como falei. Quando a gente pega a diferença deles, que seria essa régua em cima, nós basicamente estamos pegando o vetor final menos o inicial, e aí a gente define essa variação de espaço vetorialmente como sendo a variação entre esses vetores. Olha só. Então, esse vetor que eu chamo de deslocamento, né, do corpo de uma posição anterior para a sucessiva, eu tenho notoriamente que ele será a posição final menos a posição inicial. E geralmente, sempre quando se tratar de variação de posição, a gente vai pensar nela desta maneira aqui, beleza? Considerando sempre a posição final e a inicial. Geralmente, quando se trata de variação, a gente está pensando dessa maneira. Beleza? Então, se não entendeu, dá uma pausa aí, volta e tenta ver novamente, beleza? Vamos lá. Então, aqui, pensando na experiência do tracker, eu vou buscar aqui no computador. Vamos lá. O tracker ele é como se fosse uma espécie de dispositivo que ele nos possibilita enxergar essas coisas aqui, né? Então eu fiz aqui um vídeo com essa bolinha, né? Ela estava inicialmente aqui numa posição que eu coloquei sendo 0, né? E ela se movimentou, né? Ela foi movimentada aqui, saindo dessa posição. Então, se eu quiser saber o quanto que ela percorreu aqui, eu preciso pegar qual é a posição inicial dela, que é a posição 0,
né? E essa posição 0 eu preciso relacionar com a nova posição, que é diferente de 0, que aqui especificamente é cerca de 1. Então ela saiu de 0 para 1. Nesse sentido, então ela variou 1 metro, né? Nessa mudança aqui de posição, beleza? Então é nesse sentido que a gente está pensando em variação de posição. Agora vamos voltar para lá. Quando a gente pensa agora em tempo, né? Notando aí esse corpo novamente aqui saindo dessa posição que eu posso chamar de A, indo para a posição B, né? Aqui vetorialmente sendo o S0, ele e o S, né? Eu tenho que ir para esse corpo fazer essa mudança de posição, né? Para ele sair da posição A para ir para a posição B, leva um tempo. Ele não vai sair dali instantaneamente, né? E esse tempo a gente pensa justamente da mesma forma que a gente pensa num relógio, né? Então, digamos aqui, ó, que no relógio marcasse lá 12h30 e que esse corpo estava no ponto A quando era 12h30. E depois de 3 minutos, né, esse corpo foi para o B. Então, aí eu olhei no relógio e ficou 12h33. Então, eu noto que se eu faço a diferença aqui, ó, entre a hora final e a hora inicial, eu tenho que vou ter 3 minutos, né? Uma outra maneira de fazer isso seria se eu tivesse um cronômetro. O cronômetro, ele começa a contar do zero, né? Então, no ponto A, o corpo estando no zero, depois passando o tempo necessário para ele chegar no ponto B, a gente nota aqui, ó, 3 minutos, né? Então, são duas maneiras diferentes, pensar na estrutura do relógio ou pensar na estrutura de um cronômetro, beleza? Nesse aspecto, então, precisamos notar o seguinte, que o conceito, né, de variação de tempo, né, ele vai ser muito similar ao conceito de variação de posição que a gente tinha anteriormente. Só que agora, ao invés de S menos S0, a gente vai ter T menos T0, onde T é o tempo final e T0 o tempo inicial. Beleza? Nesse aspecto, só para a gente retomar aqui, deixa eu voltar. Aqui, ó, a unidade, tá, desse deslocamento é medida em metros. Aqui, a unidade do tempo é medida em segundos, tá? Isso é estabelecido por um sistema internacional de medidas, né? Claro que em alguns países funciona de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, algumas medidas, por exemplo, em campos de golfe, eles usam jardas, né? Nos veículos, geralmente, utilizam milhas. Mas só que o sistema decimal, né, ele está presente em diversos países, né, que aderiram, né, a esse sistema internacional de medidas, que é uma forma de padronizar, né, de qualquer lugar que você for, ser a mesma estrutura ali. E, de certa forma, é o sistema mais eficiente também do ponto de vista... Não mais eficiente, mas, enfim, é um pouco mais simples assim de entender. Agora, vamos pensar no conceito de referencial. O que é o referencial? Quando a gente pensa, por exemplo, em indicar um certo local para uma pessoa, a gente fala, fica 1 quilômetro daqui. A gente geralmente até aponta, ó, fica 1 quilômetro nesse sentido aqui, 1 quilômetro para cá, 1 quilômetro ali depois da drogaria, 1 quilômetro ali, entende? A gente estabelece sistemas de referências, que são chamados de ponto de referência popularmente, né? Só que quando a gente pensa no conceito de referencial na física, a gente está pensando também numa construção abstrata, né? Que está muito mais relacionada com sistemas como o sistema cartesiano em particular. No caso, quando vocês estudam funções gráficas em matemática, ou até já viram essas coisas do plano cartesiano, vocês veem o eixo x e y. Só que na vida real a gente tem 3 dimensões espaciais, né? Então, fora do campo das funções, aí, pensando num objeto sólido, a gente tem aí basicamente 3 dimensões, x, y e z.
Então, dentro dessa estrutura cartesiana, a gente tem que os objetos ali, eles possuem suas posições, né? E quando eles sofrem mudanças de posições, dentro desse sistema de referência, a gente consegue mapear como que essas mudanças acontecem, né? Então, basta a gente pensar, por exemplo, num sistema em duas dimensões, como é o de uma batalha naval ou até mesmo de um tabuleiro de xadrez. Nota que eu tenho uma coluna com letras aí do alfabeto e eu tenho uma linha com números, né? Então, uma forma de eu identificar cada um dos quadradinhos que aí aparecem é falar uma letra e um número. Por exemplo, se eu falar 7, eu sei que vai ser aqui. O sistema do xadrez funciona da mesma forma. Então, o referencial ele é uma maneira de você mapear um certo espaço, né, em que você consiga ter uma certa clareza da sua observação, né? Então a gente pode pensar no referencial como uma construção abstrata na qual se fará ou se farão observações, né, apontamentos, conclusões, né, até mesmo levantamento de análises, né, observacionais e tudo mais. É uma forma de você se organizar, de organizar o mapa de estudo. Só que quando a gente for tratar aqui de movimento, especificamente no contexto aqui da cinemática, fora a parte do lançamento oblíquo em particular, a gente vai estar pensando em movimentos apenas em uma dimensão, né? Aqui batalha naval, duas dimensões, aqui o sistema de referencial apenas em uma dimensão. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós olharemos para os problemas físicos da forma mais simples possível, né? Eu vou olhar para o problema físico apenas em uma dimensão. Eu não vou estar preocupado em eixo Y, eixo X e tudo mais. Eu só vou querer saber desse eixo S que aqui eu estabeleci, que é eixo do espaço, aí geralmente usa S, space, né? Essa convenção aí. Então a gente vai analisar apenas nessa linha o movimento. A gente não está preocupado em outros movimentos, né? Então essa aqui é a forma mais simples, movimento retilíneo. É o tipo mais simples de movimento que a gente vai tentar entender aqui. Nesse aspecto, então, cabe a gente definir aqui um conceito importante, né, dentro do sistema de referência, que é o ponto material e o corpo extenso. Como os nomes eles já são quase que autoexplicativos, a gente tem o seguinte, que o ponto material ele vai ser basicamente uma estrutura na qual eu não preciso fazer consideração sobre o tamanho dela, né? Então, o ponto material seria, no caso, aí, a bicicleta, que eu não preciso considerar a dimensão da bicicleta quando eu for tratar de uma movimentação dos corpos. Agora, se eu falo de um trem, no caso aí de uma Maria Fumaça, como que está aparecendo aí eu preciso considerar o tamanho desse corpo quando eu faço o tratamento. Beleza? Nesse aspecto, então, sempre precisa se tomar cuidado com que tipo de estrutura que você está lidando. Quando a gente for na aula síncrona, faremos aí alguns exercícios em que eu vou colocar em questão esses apontamentos. Então, vamos pensar aqui no movimento. O que é essa coisa que a gente o tempo todo chama de movimento? O movimento, ele nada mais quando ele ocorre, na verdade, quando um corpo ele sofre uma mudança de posição. Se o corpo ele sofre mudança de posição, ele se movimentou. Se ele não sofre mudança de posição, ele não se movimentou. Beleza? Simples assim. Então, quando ocorre uma mudança de posição, a gente está tendo que variação, deslocamento. E acompanhado disso, você tem o tempo que essa coisa está acontecendo, né? Então, por exemplo, assim, no caso aqui, temos aí imagens estroboscópicas, né? Por exemplo, dessa criança correndo, do cara ali batendo numa bola de golfe, né? São sobreposições de imagens, né, que foram tiradas em intervalos de tempos iguais. Né? A gente vai mostrar aqui no tracker para vocês observarem. Então aqui, ó, por exemplo, essa bolinha em movimento aqui, deixa eu só pegar aqui e fazer um pequeno ajuste. Deixa eu tirar essa visualização.
e aqui é novo. Aqui vídeo. É um filtro. Vamos jogar aqui um filtro de estrobo. Cadê? Estrobo. Vamos lá. Aí, deixa eu ver aqui. Novamente. Então aqui, nesse estrobo, a gente colocou todas as imagens aqui sobrepostas, ficou tipo um borrão, né? Se a gente acertar aqui, ó, colocar só de 5 em 5 takes, né? Deixa eu limpar aqui. Aí a gente já tem uma estrutura um pouquinho melhor. Vamos lá. Aí a gente consegue observar, né, a posição dessa bolinha em momentos diferentes. É como se eu estivesse sobrepondo nessas imagens aí para intervalos de tempo bem estabelecidos, né? Então aqui eu estou observando que esse corpo está se movimentando, tá? Então vamos voltar lá para o slide, como aqui no caso dessa criança aqui se movimentando, beleza? Então assim, o movimento ele pode se dar de duas maneiras. Ele pode ser progressivo ou ele pode ser retrógrado. A gente chama, é só uma convenção de sentidos, tá? O movimento ele vai ser chamado de progressivo quando ele estiver no mesmo sentido de crescimento do eixo, né? Digamos que aqui seja o zero, então o eixo está crescendo para cá. Agora, quando o eixo, quando eu falo crescendo, significa que o corpo ele está avançando no espaço. Agora, o movimento ele vai ser retrógrado quando ele estiver em sentido contrário a esse crescimento. No caso desse verde aqui, ele está realizando um movimento retrógrado. Beleza? Então, guardem essas coisas. Agora vamos entrar no conceito de como esse corpo ele pode se movimentar, né? O quão rápido esse corpo ele pode sair de um ponto A para ir para um ponto B. Quando a gente pensa em rapidez, a gente está pensando em velocidade. E a velocidade é nada mais nada menos aquilo que propicia mudança de posição. Então ela vai ser uma relação do deslocamento com o intervalo de tempo, né? Que é o quanto eu desloco dentro de um intervalo de tempo. Então ela é a rapidez com que um corpo ele sai de um ponto A para ir para um ponto B. Nesse sentido, se eu penso aqui nessas bolinhas, eu tenho que a bolinha ela sai do ponto A para ir para o ponto B. Então ela desloca vetorialmente, né? E demora-se um tempo. Então eu posso definir velocidade média como sendo essa variação de espaço pela essa variação de tempo. E se a gente retomar aqui alguns pontos, a variação de espaço ela nada mais é do que ela é medida em metros, né? Em termos de unidade. E o tempo ele é medido em segundos. Então, essa grandeza que estamos definindo como uma rapidez, né, em que A vai para B, ela vai ser definida em metros por segundo, que justamente são as unidades dos dois elementos que compõem o conceito, né? Nesse aspecto, a gente passa a pensar também numa definição de velocidade escalar média. O que é essa velocidade escalar média? Ela não é um vetor, tá? É diferente velocidade média e velocidade escalar média. A velocidade escalar média, eu só estou pensando na distância percorrida, não estou pensando em sentido vetorial, né? Então, ela é um tipo especial de velocidade média, tá? Por isso que até é extremamente similar aqui, praticamente a mesma coisa, né, que eu fiz. Só que, por exemplo, se você tivesse uma região circular e um corpo ele percorresse essa região circular e ele sai do ponto zero e circular, ele volta para esse ponto zero. Se você fizesse a diferença aí, você fizesse o deslocamento seria zero, né? Porque o corpo sairia de um ponto e voltaria para o próprio ponto. Mas agora, se você pensa no conceito de velocidade escalar média, você vai estar observando o seguinte, que esse corpo ele vai percorrer uma distância, né? 2πr, numa circunferência. Então, a gente tem estabelecido aqui essa distância, beleza?
Então, nesse sentido aí tem essa pequena diferença. Quando eu penso agora em velocidade, eu vou pensar num tipo particular de movimento, que é o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, ele é um tipo de movimento que é realizado em linha reta, né, por isso que é retilíneo. Ele vai receber o nome de uniforme porque a velocidade dele vai ser constante. Até então, quando a gente calculou, ou na verdade, quando a gente definiu a velocidade média, não tratamos sobre essa velocidade ser constante. Ela pode sofrer completamente várias mudanças, várias coisas. Tá? Por exemplo, se você pega a velocidade média de um corpo de uma cidade e outra, ele parou no sinal, ele, sei lá, passou no quebra-mola, ele parou numa faixa de pedestres, né, para os pedestres passarem, antes da faixa, na verdade. Várias coisas aconteceram. Ele acelerou, ele freou. Então, quando a gente trata de velocidade média, a gente não está fazendo essas considerações. Né? A gente só está querendo saber, olha, ele saiu de A até B, ele demorou tanto tempo, ele andou tantos quilômetros. Então, a velocidade média dele ali nesse percurso, e não é a média das velocidades, mas a velocidade média, que é algo diferente, será a variação de espaço por tempo. Só que aqui nesse caso, o movimento retilíneo uniforme, a gente está dizendo, olha, a velocidade não muda, a velocidade sempre será a mesma. E quando a gente faz isso, a gente tem algumas implicações aqui. Por exemplo, o caso da bolinha que eu mostrei no tracker para vocês, só retomando aqui, ó, tá vendo aqui a bolinha? Vamos colocar lá naquele esquema ali em preto e branco. Nota que aqui eu também tirei os prints, né, sucessivos aqui, com intervalos de tempos iguais, né? E observa que os espaços, as variações de espaço são também iguais, né? Então, assim, se eu tenho um corpo que ele está andando espaços iguais na mesma quantidade de tempo, eu tenho que a velocidade está sendo a mesma sempre. Por quê? Se eu pego variação do primeiro espaço pelo tempo, que todos os tempos são iguais, tá? Variação de espaço por tempo, variação de espaço, todos serão iguais a um valor constante, que é propriamente a velocidade. Nesse sentido, eu tendo a velocidade como um valor constante, eu posso partir do seguinte. Bom, a velocidade, em termos de velocidade média, a gente tem a definição que é a variação de espaço por tempo. Isso aqui é universal, beleza? A variação de espaço, como vimos, é a posição final menos a posição inicial. E a variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Vamos considerar que t0 é igual a zero, como se a gente estivesse num cronômetro, tá? Partindo de um tempo zero, a gente chega nisso daqui, né? Que t0 é igual a zero. Se a gente passa o t multiplicando aqui o v, a gente fica v vezes t é igual a s menos s0. Então, s será igual a S0 mais VT. E essa é a equação do movimento retilíneo uniforme. Espera que não para por aí. Se a gente observar isso aqui graficamente, nós temos que o gráfico ele será uma reta, justamente porque a velocidade é constante. E se tiver um movimento que é progressivo, ou seja, que há aumento aqui de espaço, nota que, havendo aumento de espaço, esse gráfico ele vai crescendo para cá. Né? Mas e agora se o movimento for retrógrado, ou seja, no sentido oposto ao de crescimento, lá que a gente falou, lembra que a gente falou aqui, ó, movimento progressivo, movimento retrógrado? E se agora ele for no sentido oposto, né, sendo retrógrado, como é que fica esse gráfico? Assim, ele vai cair, ele vai diminuir em relação ao eixo S, beleza? E nota que a velocidade nesse aspecto ela é negativa por conta do sentido vetorial, que é oposto ao do sentido do movimento naturalmente. Ótimo! Se a gente fizer um gráfico da velocidade pelo tempo, é óbvio que vai dar uma linha horizontal. Ou seja, porque a velocidade ela não muda em relação ao tempo. Se aqui for 5, vai continuar sendo 5 por resto do tempo aqui que você quiser observar. Então aqui no tracker, vamos voltar lá, vocês devem observar que aqui, ó, eu fiz essa movimentação e eu tenho aqui as posições, né, desses corpos. Claro que eu tirei alguns pontos aqui, tá? Mas nota que
eu tenho aqui que cada ponto ele está representando uma bola aqui, né? Só que aqui os pontos eles foram apagados, deixa eu só refazer aqui. Pera lá. Visível. Deixa eu fazer aqui uma coisinha. Deixa eu limpar esses dados. E refazer. Trajetória automática. Deixa eu dar um Ctrl Shift aqui. Vamos ver se vai dar certo, hein? Vou tentar de novo aqui. Ah, tem que tirar o... Deixa eu deletar o strobo aqui. Lá do início. Aqui não reconheceu. Vou deixar o strobo novamente aqui, porque a ideia é justamente a gente olhar para os pontos do gráfico aqui. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no 1. E agora aqui vamos fazer a trajetória automática. Poxa, não tá reconhecendo ali na imagem. Tá, então vamos deixar aqui no strobo. Aqui o vídeo. Filtros. Strobo. Então é o seguinte, cada um desses pontos que vocês estão vendo aqui, dessas posições da bolinha, é um ponto no gráfico, né? Aqui seria um ponto inicial, certo? Aqui seria, sei lá, um segundo ponto. Aqui seria um terceiro ponto, um quarto, quinto, sexto, sétimo, um oitavo, um nono e um 10º ponto, beleza? A gente teria isso aqui estabelecido. O ponto todo é que, fazendo desta forma aqui, a gente tem estabelecido todos os pontos aqui nessa reta, né? Pelo menos, primordialmente, esses aqui que a gente está demarcando com um intervalo de tempo bem definido, né? Seriam cada um desses caras aqui, ó. Então, a gente formou uma reta. Então, nota que aqui está havendo o que a gente chamou de movimento retilíneo uniforme, né? Ou pelo menos algo próximo disso, né? Então, a gente nota que a gente formou uma reta aqui nesse processo. Então, se a gente volta lá para o slide, a gente está tendo essa estrutura, né? Do movimento que a gente acabou de estudar, beleza? Então, esse é um tipo de movimento progressivo, né, nesse aspecto.
Deixa eu voltar aqui. Aceleração média. Até agora, então, a gente falou sobre a velocidade média e sobre a velocidade uniforme. Mas só que, será que essa velocidade ela pode ser modificada? Como que ela pode ser modificada? Aí entra o conceito de aceleração. A aceleração, ela nada mais é do que aquilo que propicia mudança na velocidade. É aquilo que vai fazer com que essa velocidade saia de um determinado valor e passe para outro valor. Né? Nesse sentido, a gente tem que a velocidade ela pode não ser constante quando a gente possui a presença de um agente como a aceleração nesse contexto. Então, a aceleração, sendo um pouco mais prático, a aceleração média ela será a variação da velocidade com o tempo. Ou seja, antes a velocidade, né, como a gente definiu, é a variação do espaço no tempo. Agora a gente tem que a aceleração é a variação da velocidade no tempo. E, pensa comigo, velocidade em metros por segundo e ΔT em segundo. Então fica metros por segundo por segundo. Ou a gente pode escrever isso com repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, com metro por segundo ao quadrado. Né? Então a gente tem que a aceleração, a unidade de aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado, o que significa o quanto de velocidade você ganha por segundo. Ou seja, se você vê uma placa está ou que você imprime uma aceleração sei lá, de 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo esse corpo está ganhando 10 metros por segundo de velocidade. Tá? Então, basicamente, a aceleração é o que propicia aumento de velocidade de forma gradativa. Claro que ela pode ser negativa no caso de um processo de frenagem. Né? Um carro ele começa a frear e a gente percebe então que essa aceleração ela é negativa, ok? Então, assim, vamos definir aqui, a partir dessa noção de aceleração, o movimento retilíneo uniformemente variado. O que vai ser esse movimento retilíneo uniformemente variado? Ele é nada mais, nada menos do que um tipo de movimento que a aceleração está presente e que a velocidade ela não será mais constante. Então, nesse aspecto, a gente pensa assim, ó, que a aceleração é constante e que a velocidade ela varia constantemente. Dizer que a aceleração é constante é dizer que a forma com que a velocidade será variada será de uma forma constante. Eu não vou tipo variar 2 metros por segundo, depois variar 3, depois variar 4. Não, eu vou ter um valor que progressivamente vai sendo aumentado, vai sendo acrescido. Certo? Então, isso é dizer que a aceleração é constante. E a aceleração sendo constante, claramente implica que a velocidade varia constantemente. Certo? Isso, em termos físicos, implica para a gente que, por exemplo, se a gente tiver uma situação em que um corpo ele está sobre uma aceleração, como, por exemplo, no caso da queda de um corpo, aqui no caso da maçã, ou até mesmo uma pessoa correndo, a gente vai ter justamente que para tempos iguais, como a gente fez anteriormente, a gente vai ter distâncias diferentes percorridas, justamente porque a aceleração em cada trajeto será completamente diferente. Então, assim, mesmo eu tendo tempos iguais aqui entre cada uma das figurinhas, eu tenho que elas estão andando de distâncias diferentes. E aqui, ó, eu noto que essa variação de velocidade por tempo, ela vai ser uma constante. Ou seja, essa mudança que a velocidade sofre aí no tempo, ela vai ser constante, que é a aceleração. Né? Então, para a gente só tentar ver isso lá no tracker também, deixa eu colocar aqui. Aqui. Olha só, peguei a minha esposa aqui que jogou a bolinha. Olha só. Ela soltou a bolinha. Ó. Beleza? Vamos jogar aquele efeito de strobo aqui para a gente ver. Vou colocar aqui de 3 em 3. Aqui no vídeo a gente joga um filtro de strobo. Strobo é como se ele fosse jogando vários prints, né, desse vídeo um em cima do outro. Assim. Então, olha só. Olha lá. Percebe?
dá para ver claramente que essas distâncias elas não são iguais, né? Diferente do que aconteceu aqui no caso do movimento retilíneo uniforme. É claro que esse movimento, tá, gente, ele não precisa só ocorrer na vertical, tá? Ele pode ocorrer na horizontal também, só que na vertical aqui a gente tem o auxílio da aceleração da gravidade e por isso a gente observa essa imagem. Então vou voltar lá para o slide. Então olha só. Aqui, eu tendo que a aceleração é a variação de velocidade por tempo, posso fazer o mesmo cálculo que eu fiz lá para a velocidade, né, para o movimento retilíneo uniforme. Aqui, ó, variação de velocidade é v menos v0. E variação de tempo é t menos t0. Então aqui eu considero o t0 igual a zero. Nesse sentido, eu tenho que a aceleração será igual a v menos v0 sobre t. Aí eu posso passar o t multiplicando e o v0 para o outro lado e chego aqui numa expressão muito parecida com a anterior do movimento retilíneo uniforme. Ó. Não era S igual a S0 mais VT? Olha lá. V0 mais AT. O que muda são os parâmetros, mas a análise é muito parecida. Olha só, se a gente for olhar até do ponto de vista gráfico, quando o movimento ele é acelerado, ou seja, está havendo aumento de velocidade, ele é definido por uma reta crescente. Agora, quando ele é desacelerado, no caso de uma frenagem, a reta vai ser decrescente. Mas e se eu quiser saber a variação de espaço? A variação de espaço será essa região correspondente da área, literalmente a área da figura plana aqui do gráfico. Para calcular essa área, isso aqui é um trapézio, né? É a base maior, que é V, a base menor, que é V0, vezes a altura, que é T, dividido por 2. Então, ó, base maior mais base menor, vezes a altura, por 2. Mas só que esse V, olha, ele é V, o V é V0 mais AT. Então, no lugar do V, eu coloco V0 mais AT. V0, V0, dá 2V0. 2V0 mais AT. Bom, 2V0 mais AT, se eu passo multiplicando aqui por T, fica... Olha só, está por 2 aqui também, eu corto 2 com 2, fica V0 vezes AT. Claro que só posso cortar esse aqui, o outro continua sendo dividido, tá? Então fica 2V0 sobre 2 vezes T, fica V0T. E aqui AT vezes T fica AT ao quadrado por 2. Nesse sentido, a variação de espaço é S menos S0, né? Então eu posso colocar S menos S0 e jogo o S0 para o outro lado. Aí fica S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então essa é a fórmula que se usa para encontrar a posição de um corpo no movimento retilíneo uniformemente variado. Nota que, tirando esse AT ao quadrado sobre 2, aqui é tipo um movimento retilíneo uniforme, né? E é isso. É como se o movimento retilíneo uniformemente variado ele acrescentasse ali o elemento de aceleração, um elemento quadrático ali. E é isso que acontece. Então, graficamente, isso daqui é um pouco mais difícil, né? Que seria aqui uma parábola, olha lá. Quando o movimento é acelerado, a gente tem uma parábola feliz aqui, né? Tipo um rostinho feliz para cima. Quando a gente tem um movimento que ele é desacelerado, o rostinho está triste. Ele é para baixo assim, beleza? E nota que aqui, ó, o sinal da aceleração é o que muda, tá vendo? Isso muda a concavidade dessa parábola, se ela é para cima ou se ela é para baixo. Então fique ligado que muitas questões do vestibular também cobram isso e a gente vai reforçar no nosso encontro síncrono. Então vamos lá dar uma olhada no tracker. Aqui, vamos lá. Olha só, no tracker eu tenho aqui, ó, do lado uma parábola. Ela está com concavidade para baixo. Esse movimento é acelerado, tá? Ele está com concavidade para baixo aqui porque ele está começando aqui. Se eu inverto o referencial, né? Aqui coloco o referencial para cá, aí a gente vai observar justamente o que eu acabei de explicar lá para vocês. Que eu acho que é melhor fazer assim para ficar mais claro. Olha aí, tá vendo? Movimento acelerado, ou seja, está havendo aumento de velocidade, concavidade para cima. Aqui é o referencial que estava invertido, beleza?
Então, a gente está tendo aumento aqui, porque a gente colocou agora a posição crescente para baixo, tá? Porque antes a posição crescente estava para cima e por isso que estava tendo esse problema. Então, nota que aqui a gente tem uma parábola, mas não é uma parábola completa. Não, não é. Porque justamente a gente está tendo apenas aumento aqui, né? A gente não tem um lado de diminuição para depois ter aumento. Ok? Se a gente colocasse aqui, ó. Opa. Pera lá. Calma lá. Tá vendo? Não sofre mudança ali. Entende? Só muda a escala da coisa. É porque aqui a gente está tendo um movimento, né, que está sendo acelerado. Ou seja, o corpo está aumentando aqui em relação à posição e a velocidade dele aumentando também. No caso, isso aqui é um gráfico da posição em relação ao tempo. Vamos lá. Então a gente tem algo nesse sentido. Agora, qual é o resumo desses conceitos, né? No caso aqui do lançamento oblíquo, aqui eu acabei pulando aqui. Lançamento oblíquo. Então aqui, só para a gente encerrar esse momento, o lançamento oblíquo ele vai ser tipo uma junção do movimento retilíneo uniforme e do retilíneo uniformemente variado. Resumo aqui dos conceitos. Na componente horizontal, ou seja, nesse movimento, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, e na componente vertical, eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, olha só, que é um lançamento oblíquo, né? Eu posso pensar nele assim, em duas dimensões. Esse movimento agora é em duas dimensões, é importante falar isso, tá? Tanto em x quanto em y. Então, aqui, o que são as componentes? Eu tenho a componente em y, tenho a componente em x. Esse verde aqui é o que está tangente à trajetória, né, aqui. E eu posso dividir ele em dois, né? Dessa forma aqui, ó. Entende? Aqui eu vou entrar no FET Colorado para explicar para vocês aqui um pouquinho sobre como que vocês podem fazer a decomposição de vetores. Espera que minha internet caiu. Deixa eu entrar aqui. Então, olha só, aqui eu vou dar um F11. Aqui nós temos o seguinte, deixa eu pegar aqui, tá ótimo. Deixa eu tirar esses caras aqui. Vamos pensar nesse vetor aqui, grandão aqui, primeiro. Esse vetor, eu posso quebrar ele em dois outros, né, que são as componentes, certo? Eu posso quebrar esse vetor nesses dois outros aqui. Isso se chama decomposição de vetores, tá? Existe um certo ângulo, tá, desse vetor, e a relação com esses dois outros aqui, que eu vou tratar com mais detalhes aí no nosso encontro síncrono, ela se dá através das relações trigonométricas, né, de seno, cosseno e tangente. No caso aqui, especificamente seno e cosseno. Então eu vou explicar para vocês, mas a ideia da decomposição é literalmente que eu posso pegar um vetor e quebrar ele em dois outros. Tá? Então eu vou explicar isso com mais clareza aí no nosso próximo encontro, nesse sentido aqui. Tá vendo que eu tenho esse vetor, velocidade, eu posso quebrar ele em dois outros. Mas o que eu quero que fique claro aqui? É o que eu vou mostrar aqui no tracker para vocês. Vamos lá. É o seguinte, se eu faço um lançamento oblíquo, assim, ó, que não estou fazendo, que nem minha esposa fez uma foto aí. Olha lá. Se eu tenho esse lançamento oblíquo, tá vendo que aqui ó, eu tenho em relação a x uma reta, em relação a y uma parábola? Reta de posição por tempo, movimento retilíneo uniforme. Parábola em relação à posição por tempo, movimento retilíneo uniformemente variado. Então essas duas coisas estão acontecendo aqui,
e a gente vai tratar com mais detalhes no nosso encontro síncrono. Mas eu gostaria que vocês já estudassem a respeito disso, né, pegassem todo esse apanhado aí dessas coisas que a gente já falou aqui, e tragam as dúvidas que ficarem, né? Eu talvez tenha passado muito rápido em alguns pontos, mas a ideia é que é só para aguçar alguns sentidos para a gente tratar no nosso encontro síncrono. Então a gente fica por aqui, tá? Agradeço a presença, a visualização desse vídeo, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.